Bem, estamos de volta com o Argumento. Agora vamos sobre febre amarela. E aqui conosco um expert no assunto, infectologista e imunologista Nilton Beleze. Doutor Nilton, é um prazer por ter vindo, que está se falando muito de vacinação, correndo para se vacinar. Nas emissoras de televisão, nos jornais, de um modo geral, a corrida que está acontecendo só no Rio de Janeiro e Bahia. Ao mesmo tempo, a gente está vendo os problemas de gripe no hemisfério norte. O mundo está globalizado, nós estamos aí nas duas, né? Nós estamos na Amazônia, no período de chuva. Então, a gente tem que começar a se preocupar um pouco com referência a isso. Começando pela febre amarela, eu desde muito novo vi falar que a febre amarela estava no Brasil. Quer dizer, era uma mentira. Desde 1942 não existem cidades, mas a febre amarela e rural, hoje ela pode ser dividida em rural e silvestre também, que é a mesma coisa. Uma no ambiente urbano e outra no ambiente rural. Tá? Rural, que é onde se planta, onde se cria matas. Nessas regiões nunca vai ser controlado. Uma cidade como Belém... O hospedeiro é o macaco, é o primata. Ele se desloca de um lugar para outro, contamina os outros, e essa cadeia de contaminação se dissemina pela floresta inteira. Sai daqui, vai parar lá em Goiás, depois vai para Mato Grosso, vai para São Paulo. Inclusive, há uma grande dúvida com referência aos macacos. Tem aparecido muitos macacos mortos por aí, que os humanos estão matando com medo, não é? O macaco, ele não transmite a doença. Não, o macaco não tem culpa nenhuma nisso daí. É o mosquito que transmite. Sim. Na área rural... Mas aonde tem macaco, tem mosquito. Não, o mosquito está lá, sem macaco mesmo. O macaco está lá. É lógico que quando você tem um mosquito vai picar um macaco, se o macaco está doente, ele transmite. Mas a maioria dos macacos também não morre quando está infectado. Alguns é que morrem, é como no ser humano. De cada 100 pessoas infectadas pelo vírus da febre amarela, apenas 10 a 15 vão ter doença. 85 a 90% dos indivíduos infectados pelo vírus da febre amarela têm uma infecção inaparente. Ninguém sabe que ele está infectado, nem ele, nem ninguém. E não é capaz de transmitir, de infectar um outro? Se um mosquito picar ele vai transmitir. Esse é o grande problema. As pessoas não imunizadas não sabem que estão disseminando doença aos mais próximos, a família e assim por diante. Quem é que mais transmite doença para o bebê? Sim, os pais que ficam. São os pais. E os pais não se apercebem disso. Os pais precisam ser vacinados para que eles estejam imunizados, protegidos, para que não dissemine o agente de doença para os seus filhos e para as outras pessoas. Bem, essa corrida que está acontecendo agora Rio, São Paulo e Bahia é porque na nossa cultura não está previsto a vacinação regular, a carteira de vacinação. Dificilmente existe algum brasileiro que vai naquela data exata e faz todas as vacinas necessárias. Mas hoje a gente está ouvindo falar dos bebês. Quando nasce já tem um pacote inicial, mas dificilmente, na medida que ele vai crescendo, essa cultura vai acompanhando, não é isso? Eu diria que tem uma categoria de pessoas tiveram mais oportunidade. Educadas mesmo, educadas nesse sentido. E que estão fazendo. Então, nós trabalhamos nisso há mais de 40 anos. Existem famílias que têm mantido a vacinação a regularidade, dos seus familiares. Uma vez por ano, eles vão lá na clínica. Uma vez por ano. Atualizam, depois só voltam no ano que vem. E mantêm as vacinações atualizadas. E nenhum deles teve qualquer uma dessas doenças que podem ser prevenidas por vacinação. É fantástico o que isso pode acarretar de benefício para a família. Essa corrida que está acontecendo lá nesses 3 estados, ao mesmo tempo em que os especialistas, como é o seu caso, dizem que não é tão preocupante, desde que a pessoa não vá para áreas de mata ou áreas onde os casos estão acontecendo, né? Mas há uma corrida muito grande e agora a OMS declarou que quem não está vacinado está correndo risco naquela região. Mas é lógico, porque, veja bem, aquela pessoa não fica ali, ele vai viajar. E aconteceu um caso muito interessante de febre amarela com óbito aqui, há vários anos atrás. Era um geólogo, ele estava viajando aqui e parou uma única vez na estrada
para fazer xixi. E ele foi picado por mosquitos. Teve febre amarela e morreu. Foi a única chance que ele teve de ter contato com um mosquito transmissor da febre amarela, foi naquela paradinha que ele deu lá na beira da estrada. Fora disso, ele não parou em outra região silvestre. Então, isso é o caso do avião, que você não morre dentro do avião, mas morre porque ele cai em cima da sua casa. Então, esses casos excepcionais acontecem. Mas, veja bem, nossa população aqui do norte, ela está bastante bem vacinada, porque basta uma dose de vacina de febre amarela para proteger quase 90% da população. Com 2, você protege praticamente 100%. Antigamente, para você se matricular na escola, você tinha que ter o atestado de vacinação antiamarílica. Pelo menos essa dose, a maioria de nós já fez. Mas ela tem um período de... Não. Ela é uma só dose? Veja bem, até 2015 se recomendava um reforço a cada 10 anos. De 2015 para cá, a Organização Mundial de Saúde, após se debruçar sobre os estudos que haviam, inclusive um deles muito importante feito aqui no Pará, observou que uma dose de vacina protegia a maioria das pessoas por muito tempo. Se fizesse as 2, ainda melhor. Mas, em termos assim práticos de saúde pública, uma dose é suficiente para proteger a maioria. Então, porque a nossa preocupação é que nós, na Amazônia, nossas cidades estão muito próximas da floresta. Pois é, mas a nossa população está vacinada. A maioria de nós aqui, a vacinação de febre amarela sempre esteve disponível aqui. As crianças fazem a vacinação aos 9 meses, 1 ano de idade, e se não fizeram essa dose, vão acabar fazendo na escola, numa campanha, numa Hoje, viagem. se alguém quiser se vacinar, vai ter dificuldade porque não tem vacina disponível no Pará, não é isso? Não, eu veja bem, talvez ainda exista vacina em algumas unidades de saúde. Nós não temos lá na clínica porque acabou, a vacina acabou. A nossa vacina não é a mesma, Brasil, não. A nossa vacina é produzida pela Sanofi Pasteur, são franceses. E o abastecimento não é regular. Nós fazemos um abastecimento para atender uma demanda regular. Mas quando há uma demanda aumentada, nós acabamos ficando. Na verdade, nós temos vacina na clínica. Mas nós temos vacina para aquelas pessoas que adquiriram um programa. Um pai chega lá e diz, não, eu quero a vacinação do meu filho do 1º ano de vida. É lógico que tem a vacina de febre amarela, eu tenho que reservar essa vacina. Essa vacina não é mais minha, não é mais da clínica, essa vacina é de quem... Está apenas armazenada. Só estou guardando a vacina. Agora, um outro detalhe, doutor Nilton, que eu tenho lido aí nessa difusão da febre amarela, que hoje é uma doença específica de países pobres, né? Ela só ocorre na América Latina e na África. Os países que têm febre amarela ficam nesse cinturão equatorial, tropical. Então, é a região onde as nações são realmente mais pobres. É uma doença de pobre, sim. É uma doença de país pobre. Mas é fácil de prevenir. A vacinação é simples. E tem mais, essa vacinação fracionada, muito provavelmente ela vai ficar. Porque não precisa tanta vacina assim. Uma pequena dose de vacina é suficiente para imunizar uma pessoa. As pessoas vão até esquecer, porque vai passar a onda logo no início. Depois esquece, mas não deve esquecer de pelo menos uma vez por ano cuidar da vacinação. As pessoas infectadas, apenas 10% desenvolvem a doença. 10% a 15%. E desses 10%, metade vai a óbito. A doença é grave. A doença é grave. Então, quando você fica doente de febre amarela, a sua chance de ir a óbito é de 40% a 60%. Doutor Belezio, nós estamos com uma epidemia de gripe justamente nos Estados Unidos, coisa que não acontece há muito tempo. Na Europa também, o hemisfério norte acompanhando a onda do frio, não é? E também dentro do mundo globalizado, logo, logo elas poderão vir até de avião. Nós temos ligações diretas, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. No próximo bloco, eu queria que o senhor comentasse essa questão dessa epidemia de gripe, que me parece que não tem uma vacina apropriada para essa nova cepa, ok? Estamos com dificuldades. Tá, então eu volto já.